Lembranças do Brasil. Eu nasci em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil. Filho de um comerciante em Nova Iguaçu, meu pai possui um armazém que a gente sempre chamava de barraca. Quando eu crescia como menino, eu lembro que uma das atividades que nós crianças na faixa de 10 anos fazíamos era ir para o campinho de futebol, jogar uma pelada, ou arrastar uns carrinhos feitos de lata de leite ninho, fazer uma tiradeira, brincar de caçar ratos nos terrenos baldios que jogávamos nosso lixo. Soltar pipa, como era gostoso soltar pipa. Brincar de pique-tá, pique-bandeirinha, pera-uva, maçã, salada mista. Passaraio, passaraio, quem me deixa eu passar. Jogar bola de gude. Desenhávamos um triângulo e uma linha. Que tempinho gostoso. Brincar de carniça. Nem sei mais como era essa brincadeira, mas lembro que tinha uma certa crueldade nela. Tempo de balão. Como era legal ver os balões, um mais lindo que o outro. Mas a polícia não estava permitindo soltar balões. Que pena. Diziam que causavam incêndios. Quando chovia, nós corríamos pela chuva, brincávamos e não ficávamos resfriados. Bom tempo. Sempre que chovia muito, nós íamos ver o rio transbordando. Todo mundo ficava olhando aquele rio logo pertinho de casa. Eles chamavam de enchente. Tinham dias que os amigos me chamavam para ver pessoas que foram mortas a tiros. Sim, nós, crianças, íamos ver corpos de pessoas estiradas e com tiros no corpo. Não lembro de que era proibido. E acontecia com frequência. Mas nós não tínhamos medo. Não era algo de espantar. Não era algo de se espantar demais. Eu não falava para meus amigos, mas eu me cagava à noite de medo, lembrando daquelas pessoas mortas. Teve uma vez que eu até sonhei. Lembro que quando meu pai ia para o Ceasa pegar frutas e legumes, e a volta era tensa por causa da Polícia Federal. O carro estava acima do peso com as mercadorias que meu pai sabia que se eles mandassem ele encostar na Via Dutra, ele ia ter que dar algum dinheiro para a polícia deixar ele seguir. Esse momento era tenso. Quando íamos para Japeri, também era a mesma coisa. Na volta tinha que molhar a mão do guarda, é assim que meu pai falava, se eles nos pegassem. Assim eu fui crescendo e aprendendo que violência, homicídio, roubo, suborno eram coisas da vida, era normal. Era assim mesmo, você tem que aprender a ser esperto. Não pode ser otário, Zé Mané, querer tudo certinho, por você não vai chegar a lugar nenhum desse jeito. O cara esperto, ele está sempre se dando bem em cima de quem quer que seja, sempre com a gorjeta do policial, sempre a maneira esperta de burlar a lei, a casa toda no gato, e assim a luz vem baratinha. A água não precisa pagar, só puxar um cano na rua. Vieram os anos 80, meu pai e outras pessoas sempre falavam de um tal de caristia. Sabia quem era essa tal de caristia. Não sabia muito bem o que era isso. Eu sempre ouvia falar que em minha cidade o prefeito roubava muito. Mas eu não me ligava, eu não sabia de política, nem queria saber. Meu pai me mostrou a capa de uma revista uma vez e falou: "Esse é o homem que manda no Brasil." Era o Ernesto Geisel. Eu olhei, não entendia nada. Eu ouvi falar na televisão que o último presidente do Brasil pedia para ser esquecido. Também ouvi dizer que ele falava que preferia o cheiro de cavalo do que cheiro do povo. E um menino, certa vez, até lhe perguntou o que faria se vivesse com salário mínimo. E ele respondeu: "Eu daria um tiro na cabeça." E naquela época eu nem sabia o que era isso. Tinha nem ideia. Eu pensava que ele queria ser igual a uma daquelas pessoas mortas que a gente via. Agora sim, eu passei a me interessar por política
Estou acompanhando a posse de Tranquedo Neves, mas ele veio a falecer antes de tomar posse. Finalmente, eu aprendi que com os militares para fora e os civis retomando o poder, tudo iria ser melhor. Finalmente, o Brasil iria ser um país muito bom para se viver, porque o mal que assolava o país chegava ao seu fim. E agora, 30 anos se passaram. E o que nós vemos? Bem, pelo menos nunca na história dos bancos suíços e paraísos fiscais houve tanta fartura. A fartura é tanto que com o dinheiro desviado que eles compraram até um banco suíço, que aí já não precisa mais depender de ninguém. Eles já têm o próprio banco suíço deles. Mas as crianças de hoje em dia, eu não sei como vivem, mas com certeza as brincadeiras são diferentes. Mas a decadência moral, econômica e social parece que são as mesmas, em versões mais animalescas do que nunca na história desse país. Só sei que agora estão tentando tirar uma ratazana das grandes de um palácio lá de Brasília. Mas já teve tanto filhote que a praga se espalhou pelo país todo e não sabemos ao certo, depois de remover essa ratazana gigante, se o país se recupera por causa dos filhos que estão em cada canto desse Brasil varonil.